Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra. Olá, gente amiga, que alegria estarmos juntos mais uma vez na proclamação do Evangelho. E a proclamação do Evangelho para nós é sempre uma graça e também muitas bênçãos, porque a palavra nos fortifica, a palavra nos orienta, a palavra nos mostra a verdade. E o texto do Evangelho de hoje, para a nossa reflexão, é o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 34. Jesus responde aos fariseus a pergunta que eles fazem: qual é o maior mandamento da lei? Jesus dá a resposta. E o texto diz o seguinte: os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus, mas foi uma pergunta só para experimentar Jesus. Ele não interessava saber de nada, achava que já sabia de tudo, mas a pergunta era a seguinte: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde: amar a Deus de todo o coração. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, existiam muitas leis na época de Jesus, muitas leis, mas os fariseus, saduceus e outros mais, grupos religiosos, líderes, praticavam as minúcias das leis e achando até que cumprindo aquelas leis pequenas, já eram amigos de Deus, já se sentiam donos de Deus, até mesmo donos da salvação. E o que acontece é que eles não olhavam a essência da lei. E Jesus dá uma resposta, faz uma síntese perfeita de qual é o maior mandamento da lei. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Gente amiga, imagine só, a gente, para amar a Deus, nós temos que amar o outro também. Ninguém pode amar a Deus sem amar o próximo. O próprio São João diz que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus que nunca viu, não ama o próximo que vê. Por isso nós precisamos estar bastante atentos em ligar um mandamento com o outro. Nós não podemos desligar que amamos só a Deus, sem amar o próximo. Então, a palavra de Deus hoje nos coloca dentro dessa situação, desse comungar com o outro para amar a Deus. Então, o segundo lugar é o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Imagine só, a gente querer o bem ao outro como se fosse a si mesmo. Em outras palavras, não querer o mal para o outro, como também não gostaria de querer para mim mesmo. Então, são essas duas leis essenciais de toda a história da salvação. É tanto que no final ele diz que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, vamos viver e sentir a força desse mandamento na nossa vida. Se fizermos isso, viveremos intensamente a salvação, porque o amor é o sentimento mais forte de nos ligarmos a Deus e também nos ligarmos ao outro. Vou pedir ao Senhor Deus que venha sobre todos nós as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas horas